Existem histórias que ultrapassam as fronteiras do tempo. Histórias que não apenas sobrevivem, mas se tornam cicatrizes permanentes na memória humana. Roanoke é uma dessas histórias. Imagine uma vila inteira, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras desaparecendo completamente, como se nunca tivessem existido. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhum rastro. Apenas uma palavra, entalhada em um poste de madeira: Croatoan. O ano era 1590. O local, uma pequena ilha na costa da atual Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ali deveria florescer a primeira colônia inglesa nas Américas. Mas algo aconteceu. Algo tão profundo, tão inexplicável e tão assustador que se transformou no maior mistério sem solução da história americana. Prepare-se, porque agora você vai entrar na ilha de Roanoke, onde até o passado parece tentar desaparecer. O vento soprava forte sobre as árvores baixas da ilha. A lua, escondida atrás de nuvens grossas, iluminava pouco, mas o suficiente para revelar silhuetas se movendo silenciosamente entre as cabanas de madeira. Era tarde. Muito tarde. Os colonos de Roanoke deveriam estar dormindo, mas havia luz nas janelas, algumas tremendo como se os castiçais estivessem sendo deslocados às pressas. E então, um som, baixo, profundo, que parecia vir da própria floresta. As portas se fecharam. As mães agarraram seus filhos. Os homens pegaram as armas rudimentares que tinham. Alguns colonos afirmaram ter visto luzes dançando na linha das árvores. Outros juraram ouvir vozes não em inglês, nem em qualquer idioma conhecido. Mais tarde, muito mais tarde, tudo isso viria à tona nos relatos dos povos nativos que viviam próximos dali. Mas na noite em que tudo aconteceu, ninguém pôde ajudar. Porque quando o sol nasceu, a colônia de Roanoke havia desaparecido completamente. Tudo começou com um sonho, ou melhor, com a ambição inglesa de competir com a Espanha em território americano. Sir Walter Raleigh, um dos homens mais influentes da Inglaterra, conseguiu autorização da rainha Elizabeth Pryor para criar uma colônia na América. Seria um marco histórico, a primeira colônia inglesa permanente no Novo Mundo. Mas o plano era mais ousado do que parecia. Raleigh não iria pessoalmente. Ele enviaria homens exploradores, carpinteiros, soldados, agricultores e colocaria tudo sob responsabilidade de um homem experiente e respeitado, John White. White não era apenas líder da expedição, era também avô da primeira criança inglesa que nasceria na América. O nome dela, Virginia Dare. A história de Roanoke estaria para sempre ligada ao nascimento dela e ao desaparecimento de todos. A travessia do Atlântico foi cruel. Tempestades, escassez de comida, tripulantes cansados e doentes. Mas ao final de julho de 1587, os navios chegaram à ilha de Roanoke. E o que encontraram lá os deixou desconfortáveis. A primeira tentativa de colônia feita 3 anos antes estava em ruínas. As casas haviam sido destruídas, fortificações caídas, não havia corpos. Não havia sinais de luta. Era como se os colonos anteriores tivessem simplesmente levantado e ido embora. Ainda assim, John White e o grupo decidiram ficar. Reconstruíram algumas estruturas e começaram a trabalhar na nova vila. Porém, desde o início, algo estava errado. Os povos nativos que viviam nos arredores, como os Croatan e os Secotan, estavam desconfiados. Alguns eram amistosos, outros, extremamente hostis. Com o passar das semanas, tensão crescente tomou conta da colônia. Havia relatos de passos à noite, rochas sendo arremessadas nas cabanas, objetos desaparecendo. Mas nada disso preparou os colonos para o que estava por vir. A falta de suprimentos se tornou crítica. A comida apodrecia, a pesca era fraca, e o inverno estava chegando. John White então tomou uma decisão dramática. Ele partiria de volta para a Inglaterra para buscar suprimentos. Foi difícil. Ele deixou para trás sua filha Eleanor Dare e sua neta recém-nascida, Virginia Dare, que tinha apenas poucos dias de vida. Ele prometeu que voltaria rápido.
Mas uma guerra inesperada entre Inglaterra e Espanha atrasou seu retorno por 3 longos anos. Era agosto de 1590, quando John White finalmente conseguiu voltar à América. A viagem foi tumultuada. Piratas os atacaram. 2 homens morreram antes de chegarem à costa. Mas quando o grupo finalmente avistou a ilha, algo chamou a atenção. Não havia fumaça, nenhuma fogueira, nenhum movimento. Roanoke parecia abandonada. O mistério estava criado. E desde então inúmeras teorias surgiram. Algumas lógicas, outras perturbadoras. Ao desembarcar, White e seus homens caminharam silenciosamente pela colônia. E o que encontraram foi ainda pior do que imaginavam. As casas estavam desmontadas, mas não destruídas. As hortas haviam desaparecido. Objetos pessoais, roupas, talheres, brinquedos não estavam lá. Não havia sinais de luta, não havia ossos, não havia corpos. Era como se cada homem, cada mulher e cada criança tivesse arrumado seus pertences e deixado a ilha voluntariamente, mas sem levar absolutamente nada. White ficou desesperado. Ele correu até o local onde vivia sua família, chamou pelo nome da filha, chamou pela neta. Silêncio. E então, um dos tripulantes encontrou algo. Uma palavra entalhada no tronco de uma árvore. Caro. Mais adiante, gravado no poste de uma cerca. Croatoan. John White lembrou na mesma hora. Croatoan era o nome de uma ilha próxima, e também o nome de uma tribo nativa. Ele acreditou que os colonos poderiam ter se mudado para lá. Estava prestes a partir, mas uma tempestade violenta destruiu o mastro do navio, e eles foram forçados a retornar à Inglaterra. John White nunca mais viu sua filha, nunca mais viu a neta, nunca mais encontrou qualquer sobrevivente. Alguns colonos podem ter ido voluntariamente viver com os Croatan, conhecidos por serem amigáveis. Há registros posteriores de nativos com olhos claros ou cabelos ruivos. Mas isso não explica. Porque toda a vila foi desmontada, porque nenhum objeto foi deixado para trás, porque não houve nenhum sobrevivente para relatar o que aconteceu. Porque não havia nenhum sinal de um acampamento novo, mesmo décadas depois. Se fosse fome, haveria. Ossos, objetos abandonados, rastros de animais. Não havia nada. Era como se a terra tivesse engolido tudo. Se fosse um ataque, haveria destruição. Mas Roanoke estava intacta, organizada, apenas vazia. 4. Epidemia. Mesmo uma doença rápida deixaria corpos, ou ferramentas, ou cabanas intactas com sinais de abandono repentino. Nada disso existia. A palavra Croatoan aparece em outros mistérios da história americana. Uma coincidência que muitos acham sombria. O poeta Edgar Allan Poe teria murmurando Croatoan antes de morrer. O explorador Amelia Earhart supostamente encontrou a palavra em seu diário antes do desaparecimento. Em 1888, um assassino conhecido como Black Bart gravou Croatoan na parede de sua cela antes de desaparecer misteriosamente. Mas e quanto aos colonos? O que isso significava para eles? Povos nativos contaram histórias ao longo dos anos de luzes estranhas na floresta, criaturas que imitavam vozes humanas, figuras altas e silenciosas que caminham à noite sem deixar pegadas. Algumas tribos acreditavam que Roanoke era uma terra presa entre mundos, onde espíritos antigos ainda vagavam. Será que os colonos testemunharam algo que não entenderam? Em 2012, o British Museum encontrou marcas escondidas sob um mapa feito pelo próprio John White. A marca apontava para um local totalmente diferente, não Croatoan, mas uma área mais ao interior, onde nenhum registro de corpos ou cabanas foi encontrado. Em 2015, arqueólogos descobriram objetos que podem ter sido dos colonos, mas estavam a quilômetros de distância da colônia original. E mais estranho ainda, não havia cabanas, não havia vestígios de um grupo grande, apenas artefatos soltos, como se tivessem sido deixados ali propositalmente. A sensação que os pesquisadores tiveram: os colonos estavam se movendo e tentando não ser encontrados. Mas por quem? Ou por quê? Muitos estudiosos rejeitam completamente essa hipótese.
Mas tantos elementos estranhos envolvem Roanoke, que alguns investigadores da história americana sugerem algo diferente. Que os colonos não foram mortos, nem raptados, nem fugiram. Eles foram levados, sem sinais de luta, sem rastros humanos, sem restos, sem testemunhas. Apenas um desaparecimento coletivo. Como se todo o grupo tivesse se dissolvido no ar, ou atravessado um limite invisível que não deveria ser atravessado. A palavra entalhada continua sendo o maior enigma. Alguns estudiosos afirmam que era apenas uma pista de onde eles foram, mas os nativos sabiam que Croatoan também significava lugar de espíritos, lugar condenado, lugar onde não se deve entrar sozinho. O que os colonos viram nas últimas noites? Que medo os fez abandonar tudo até armas e ir embora sem olhar para trás? Por que não levaram comida, ferramentas, roupas? Por que não deixaram mensagens completas? E, principalmente, por que ninguém nunca encontrou nada? Até hoje, arqueólogos, historiadores e pesquisadores tentam responder. Mas a verdade permanece enterrada naquela ilha, onde o vento ainda sopra pelas árvores e o mar continua batendo nas costas desertas. Roanoke nunca mais foi habitada. Ninguém ousa reconstruir nada ali. É como se a terra tivesse se fechado sobre o que aconteceu. Ou como se estivesse esperando para fazer isso de novo. Quando John White deixou a ilha pela última vez, levado pela tempestade, olhou para trás e jurou ter visto uma figura parada entre as árvores. Um vulto, alto, imóvel, observando. Ele piscou, e a figura desapareceu. Anos depois, pouco antes de morrer, ele escreveu uma frase curta em seu diário, a última sobre sua filha e neta. Eles não se foram, eles foram levados.